aconteceu o seguinte, é óbvio e evidente que o Daniel Vorcaro montou essa estrutura de soft power, ele realmente saiu comprando todo mundo, direto ou indiretamente, que ele podia, contratando consultorias, pagando eventos, pagando degustações, enfim, ele fez o que está praticamente no manual do lobista, só que, claro, com 2 zeros a mais do que o normal, né, do que se vê normalmente no dia a dia em centros de poder. Agora, o que a investigação vai mostrar não é se o Daniel Vorcaro tentou comprar simpatias, porque é óbvio, evidente que esse quantidade de consultorias milionárias, ele estava comprando simpatias, né? Quer dizer, o que a investigação tem que mostrar é se o que ele comprou foi entregue ou não, né? Agora, que ele tentou comprar, não há dúvida. Então, o que a gente não pode, como sociedade, não pode deixar é que haja qualquer tipo de constrangimento à investigação ou qualquer tipo de informação, e a delação, nesse caso, ela é importantíssima para a gente chegar à conclusão se algum tipo de favorecimento foi entregue ou não. Pois é, no fim das contas, eu acho que... Eu juro para vocês que esse papo de Banco Basta me dá um baita desânimo, porque no fim das contas, eu acho que a gente tem que entrar sim nessa questão de quais são as coisas que foram compradas. Porque para cada pessoa que ele repassou algum tipo de dinheiro, a coisa que estava sendo comprada era diferente. Por exemplo, Guido Mantega. Cara, o que ele pagou para o Guido Mantega entregar, o Guido Mantega entregou. Um encontro fora da agenda com o presidente da República. É isso. Entendeu? Algumas das compras do Vorcaro são compras de tráfico de influência. Entendeu? A turma do tráfico de influência entregou. Agora, vem cá. O que ele queria de Antônio Rueda? Eu não sei. Mas o que ele queria de Antônio Rueda? No caso do PT baiano, a gente sabe que foi entregue a folha de pagamento do governo da Bahia como garantia para um cartão de crédito que permitia uma espécie de consignado, que faz parte do início da construção do Banco Master, do esquema de pirâmide deles. Aquilo foi entregue por Rui Costa e Jacques Wagner. Não, o Ciro Nogueira tentar passar o FGC de 250 mil para 1 milhão. Isso. O Ciro Nogueira tentou aumentar a garantia do Fundo Garantidor de Crédito no Brasil. Entendeu? Não passou. Davi Alcolumbre entregou a gente não sabe o que Davi Alcolumbre, como que foi beneficiado. Agora, se você compara a quantidade de o segundo estado do Amapá, né? O segundo estado que mais botou dinheiro no Banco Master foi o Amapá. Dinheiro dos funcionários públicos do estado do Amapá, que um dia vão se aposentar, esse dinheiro dessa aposentadoria está ali todo no Banco Master pendurado. O estado que mais entregou dinheiro para o Vorcaro, evidentemente, foi o Rio de Janeiro. Compara o PIB do Rio de Janeiro com o do Amapá. Pelo amor de Deus. O que o Amapá entregou para o Banco Master é inacreditável. Alexandre, sim, foi entregue. Foi entregue. Tipo, algumas coisas a gente sabe que foram entregues. Quem pode dizer que José Antônio Dias Toffoli não pagou muito bem pela passagem de avião dele para assistir? E a sociedade da família no Taiaiá, né? Para não falar do resort onde tem um cassino do ministro José Antônio Dias Toffoli. O Toffoli trabalhou duro para entregar. A gente não sabe muito bem o que o Alexandre de Moraes fez, se ele fez alguma coisa. Porque esse movimento todo... Então, no fim das contas, né? Isso. Mas... Eu entendo para os operadores da política... A gente estava conversando sobre isso ontem, Flávia. Eu entendo para os operadores da política que seja muito importante para a turma de esquerda se virar e falar: este é um escândalo de direita. Eu entendo que para a turma da direita seja muito importante fingir que não tem nada acontecendo enquanto estão falando do Supremo. Eu entendo que tem gente dentro do judiciário dizendo isto é uma ação da extrema-direita para dinamitar a imagem do Supremo após o julgamento do golpe de Estado e tudo mais. Eu entendo todas essas coisas. Para voltar a Lava Jato. Eu entendo todos esses discursos, porque no fim das contas o que está todo mundo tentando fazer é olha para o outro lado. Não olha para mim, não presta atenção
passando para mim, eu nem estou aqui. Eu entendo esse jogo. Agora, o que a gente está falando quando a gente fala de Banco Master é que todas as estruturas de poder foram penetradas por esse cara. Sabe aquela coisa de gangue hacker russa que vem e descobre uma backdoor e quando você vê, ela tomou o sistema da empresa inteira ou às vezes de um país inteiro, aí começa a fazer experimentos como eles faziam na Ucrânia nos anos 2010, de repente fica sem luz a Ucrânia, fica sem luz a Geórgia por 3 dias inteiros e tudo mais. É tipo isso. O que o Vorcaro fez, e eu não sei de outro escândalo que a gente tenha tido no Brasil que uma coisa nesse sentido aconteceu. Ele entrou na direita, ele entrou na esquerda, ele entrou no judiciário, ele entrou em todas as estruturas de poder. Meu Deus do céu. E em muito pouco tempo, né? Ele entrou em todas as estruturas de poder. Aí fica lá o pessoal, a culpa é do Roberto Campos Neto, a culpa é do Gabriel Galípolo, a culpa é da Casa Civil do Bolsonaro, a culpa é da Casa Civil do Lula, a culpa é da presidência do Senado. É impressionante como ele entrou em tudo. É impressionante como esse cara... os números que eu ouvi... Eu repito esse número, porque é um número que eu ouvi e eu sei que muitos outros colegas ouviram números similares. É 30% de Brasília. É todo mundo. E não é à toa, Pedro, que a gente está tratando de valores... a Malu Gaspar, que hoje é... Né, a jornalista que talvez esteja com maior grau de informação, né, embora muitos colegas estejam fazendo uma cobertura muito consistente, mas sem dúvida a Malu é uma das capitãs aí dessa cobertura. E ela tem, ao ouvir os investigadores, ao apurar a situação do Vorcaro hoje, o que ela relata é que a pressa do Vorcaro em fechar essa delação está não só porque ele está competindo com o Zettel para ver quem fecha primeiro em melhores condições, e isso, claro que é um dos fatores, mas está principalmente no fato de que, ao longo dos desvios todos que ele produziu, ele foi mandando dinheiro para fora e ele criou uma teia própria de ocultação desse dinheiro com gestores independentes, subordinados, mas independentes, para ocultar essa grana no exterior. Acontece que, por serem independentes, o medo do Vorcaro é que, neste período em que ele está preso e sem controle sobre esses recursos, e ao mesmo tempo a Polícia Federal ainda não conseguiu rastrear para bloquear, que esses gestores já tenham feito a rapa nessa grana. E de quanta grana nós estamos falando? De 10 bilhões. Então, assim, se a gente está tratando de um volume de dinheiro, porque eu estou mencionando isso por causa dessa penetração. É tão grande essa penetração que só na parte que ele escondeu no exterior, a gente já está na casa da dezena de bilhões. E eu estou muito interessada em ver em que moldes essa delação vai se dar. Vamos supor que a iniciativa do Alexandre de Moraes não vingue, não prospere, o que ainda teremos de entender como é que vai ficar a correlação de forças dentro do Supremo, porque o Supremo está dividido, não está uma coisa clara que caminho essa delação vai tomar lá dentro. Mas, supondo que a iniciativa do Alexandre de Moraes de barrar, de regulamentar de um jeito que impeça, não prospere, a gente está diante de uma delação em que horizontal, é diferente de outras. As delações, nesse sentido, é mais parecida com Lava Jato até, né? Mas é diferente do caso do Mauro Cid, porque no caso do Mauro Cid era uma delação claramente vertical. O que os teus chefes estavam mandando, o que os teus chefes pediram para você fazer, o que você testemunhou hierarquicamente que estava acontecendo para cima, né? Que é o modelo clássico de delação. Você delata para cima para entregar alguém mais poderoso que você. No caso do Daniel Vorcaro, ela é lateral, ela é assim. Pode ser que se revele que ele tinha um chefe, há quem diga que o chefe dele é o Nelson Tanuri, as investigações ainda não chegaram a esse ponto, ainda na base da ilação, para usar um termo que todo mundo em Brasília gosta. Mas
Hoje não se tem clareza de se é o Tanuri ou não, tal, e nem se o Daniel Vorcaro tem um chefe. Mas supondo que ele não tenha, ele vai falar de pessoas mais ou menos equivalentes na República. Então, como é que você compara o Ciro Nogueira, a hierarquia do Ciro Nogueira com o Alexandre de Moraes? Né? Não tem hierarquia, não tem relação de hierarquia. Cada um está num poder, numa posição de muito poder dentro do seu poder respectivo, né? Então, eu estou muito curiosa para entender que tipo de acordo ele vai conseguir, primeiro. Os investigadores não estão tão otimistas com os prazos que os advogados do Vorcaro estão alardeando, e aí faz parte do papel do advogado, né? Falar, não, vai ser rápido, porque é tão bombástico tudo que ele vai entregar, que a justiça não vai ter saída se não fechar rapidinho. Óbvio que o advogado vai falar isso mesmo, para botar pressão na opinião, né? Botar isso no imaginário da opinião pública de que a delação é incontestável e vamos que vamos. Os investigadores são muito mais realistas, têm mais pé no chão e falam assim, não, vamos ver, se for só o conteúdo do celular, isso a gente já tem, não nos interessa, né? Então, não é assim tão automático, não. Outra coisa, a gente só quer se ele for devolver muito dinheiro. E se chegar na hora de a gente ver essas contas no exterior e tiver tudo vazio, tudo rapelado, também não nos interessa, porque a gente quer ressarcir, né? Então, é uma corrida que o Vorcaro está em desvantagem. A polícia já está com muito material na mão. Ele vai ter que entregar algo muito diferente do que esses celulares potencialmente revelam. A polícia ainda nem periciou tudo isso. Então, assim, o que ele tem de tão diferente a relatar que não esteja nesses celulares e quanta grana ele vai ter para devolver? Ele não está numa posição muito favorável. Eu não estou certa de que a delação dele sequer é tão necessária para o processo ficar de pé. E aí, talvez essa ação do Alexandre de Moraes, essa autodefesa, seja tipo um último recurso, sabe? E inócuo ainda por cima. A ver, né? Não sei. O jogo pesado começa agora. As principais candidaturas estão postas e a fase de aquecimento passou. Você provavelmente já tem uma opinião sobre a eleição, mas ela é baseada no quê? A edição de abril da pesquisa Meia Ideia já está no ar. São dados exclusivos, sem filtros partidários, sobre a intenção de voto e o que o eleitor realmente está pensando. Quem é assinante premium recebe o relatório completo em PDF para não ficar sem argumento e para usar de base em debates e conversas. Além da pesquisa, você também garante acesso ao nosso pacote eleições com os bastidores de Brasília que você não lê em outro lugar. Tem ainda vantagens como descontos nos cursos do meio, acesso ao catálogo completo do nosso streaming e mais 2 newsletters especiais por semana com matérias e entrevistas exclusivas sobre o ping-pong político. São apenas R$15 por mês para ter a informação antes de todo mundo. Assina o Meio Premium. Lugar de quem pensa de verdade é aqui, no Meio.